Seja muito bem-vindo à nossa última aula da capacitação online do SOC. Você está chegando ao final da sua capacitação. Nesse momento, você já deve estar bastante familiarizado com grande parte das ferramentas do SOC e provavelmente já consegue operar o sistema de forma bem tranquila. E é claro, que quanto mais você praticar e buscar informação nos conteúdos que a gente disponibiliza, melhor você vai ficar. Então, parabéns por ter chegado até aqui. Mas, pessoal, para a aula de hoje, nossa última aula, ficou reservado um assunto de uma importância realmente grande. Hoje nós vamos falar de e-social. Bom, eu tenho quase certeza que a essa altura você já sabe o que é o e-social. E é por isso que nessa aula nós vamos falar das soluções que o SOC disponibiliza para atender às demandas do e-social. Essa aula vai ser um pouco diferente das outras. A gente vai conversar um pouco sobre algumas coisas, passar algumas orientações que são importantes e em determinados momentos a gente vai acessar o SOC para ver como é que as ferramentas realmente funcionam, tá certo? Então, para começar, qual que é a relação do SOC com o e-social? Bom, pessoal, nós sabemos que o SOC possui dados referentes à saúde e segurança do trabalho. Isso corresponde a aproximadamente 20% do que é exigido pelo e-social. Então, pessoal, todos os layouts do e-social que fazem referência à saúde e segurança do trabalho, o SOC consegue atender aí aos seus clientes, certo? Então, são os layouts que estão aparecendo aí na tela para você nesse momento. Mas de que forma o SOC permite que essas informações sejam extraídas e levadas até o ambiente nacional do e-social? Pessoal, atualmente o SOC dispõe de 3 soluções para permitir isso, tá bom? Cada um com as suas características específicas. A gente vai falar um pouco mais detalhado das soluções mais para frente, tá certo? Mas quais seriam elas? Então, a primeira delas é a interface específica com outros sistemas, que vai utilizar o módulo de exporta-dados. A segunda é o portal e-social, que pode ser utilizado de forma manual ou de forma automatizada, tá certo? Na verdade, essa solução é uma tela dentro do SOC, que permite o gerenciamento aí das informações do e-social. E a terceira solução é a mensageria SOC, que é o foco da nossa aula de hoje, tá certo? Porque essa solução é aquela que vai permitir que o SOC envie diretamente os arquivos para o ambiente do e-social, sem que seja necessário aí um sistema intermediário para fazer esse envio. Mas antes de a gente se aprofundar nas soluções aí disponíveis e conhecer como é que funciona a mensageria, eu gostaria de mostrar para vocês, na verdade, algumas configurações iniciais que a gente tem que fazer para poder utilizar essas soluções dentro do SOC, tá certo? São configurações realmente muito importantes para que você tire o maior proveito de cada uma das soluções, tá certo? Essas configurações seriam basicamente incluir periodicidades para a geração dos arquivos do e-social dentro do SOC, definir a obrigatoriedade dos campos que o e-social exige e habilitar a mensageria, para o nosso caso que vamos focar aí na solução da mensageria SOC. Então, pessoal, estou logado aqui no SOC agora, na minha empresa principal, e eu vou logar na nossa empresa cliente, que é a Almeida Prado, que é a empresa que nós vamos utilizar para fazer aí as configurações do e-social. Tá certo? Então, para começar a fazer essas primeiras configurações, eu vou acessar o cadastro da empresa, em menu, cadastros, estrutura, empresa cliente. Vou utilizar o ícone de empresa corrente, porque eu já estou acessando essa empresa. E aqui dentro, pessoal, eu vou utilizar o ícone parâmetros e-social. Essa é a tela, pessoal, onde nós vamos conseguir definir o comportamento dessa empresa referente às informações do e-social, tá certo? A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, pessoal, é utilizar o ícone de configurar periodicidade, ok? Clicando nesse ícone, ele vai levar a gente para uma nova tela, e nessa tela ela vai permitir que a gente defina com que frequência o SOC vai gerar os arquivos do e-social. Ou seja, eu não vou precisar ficar gerando os arquivos manualmente,
o SOC vai gerar para mim automaticamente de acordo com o intervalo de dias aí que eu defini, tá certo? Então isso é bastante importante de você configurar para que você não tenha que ficar criando os arquivos manualmente, né? Você permite que o SOC faça essa criação para você. Essa configuração é necessária principalmente se você for utilizar as soluções do portal social ou da mensageria, tá? Caso você vá utilizar a solução da interface específica com outros sistemas, aí você não precisa configurar a periodicidade, ok? Mas como nessa aula nós vamos focar um pouco mais na solução da mensageria SOC, eu vou fazer essa configuração aqui da periodicidade, tá certo? Então, primeiramente, o SOC já me mostra aqui que não existem periodicidades cadastradas para a empresa. Então, eu vou incluir uma nova periodicidade. Pessoal, aqui eu vou definir qual é o layout dessa periodicidade, ou seja, eu vou definir aqui que eu vou gerar o 2230 de acordo com uma periodicidade ou mensal ou em dias, tá? Ou seja, eu posso dizer que todo dia 10 do mês o SOC vai gerar o layout 2230 para mim, tá certo? Todos os registros que estiverem disponíveis. Ou então, de acordo aí com uma periodicidade de 5 dias, né? A cada 5 dias o SOC faz essa geração, tá certo? Você pode definir dessa forma, ok? Pessoal, a opção de enviar e-mail, eu posso habilitar essa opção para que o SOC envie os lotes do 2230 por e-mail, tá certo? E aí você pode me perguntar, mas para que e-mail o SOC vai enviar, né? Pessoal, o SOC vai localizar os e-mails que estão presentes no perfil de contato dessa empresa, tá? Esse perfil de contato precisa estar com a opção de receber e-mail do e-social habilitada, ok? E aí o SOC vai localizar esses e-mails e vai fazer o envio, tá certo? Data inicial, pessoal, essa data inicial ela vai ser utilizada na primeira vez que o SOC for gerar esse layout, né? O 2230, tá? Porque na primeira vez que o SOC for gerar, ele vai precisar ter uma referência, ou seja, quais são os afastamentos que eu vou buscar dentro do SOC? São todos? Não, né? Então, a partir de qual data eu busco? Tá? Então, eu posso definir aqui, por exemplo, que a partir da data de 1/3 de 2018, eu quero que o SOC busque os afastamentos, porque essa é a data em que esse evento passou a entrar em vigor. Tá? Então, na primeira vez que o SOC for gerar o 2230 para mim, de acordo com essa periodicidade, ele vai buscar, da data de 1/3 para frente. E aí ele busca e gera os lotes para mim. Aí na próxima vez, ou seja, daqui 5 dias, o SOC vai buscar quais afastamentos? Dos últimos 5 dias, tá certo? Porque os anteriores já foram gerados. E assim por diante. Passou 5 dias, o SOC gera esses registros que foram gerados nesse intervalo de dias, ok? Temos também a opção enviar para SFTP. Pessoal, essa aqui é uma opção que eu não vou entrar muito em detalhes, tá? Mas basicamente o SFTP é como se fosse uma pastinha aqui dentro do servidor do SOC em que esses layouts ficariam disponíveis, tá? E aí você pode depois solicitar acesso a essa pasta dentro do servidor do SOC para consultar esses arquivos, para fazer o download desses arquivos, tá certo? Isso pode ser utilizado também para integrações, ok, pessoal? Mas eu vou manter essa opção aqui desabilitada, beleza? E essa periodicidade aqui então está configurada e eu vou gravar. E olha só, pessoal, o SOC já me mostra aqui na aba de periodicidades cadastradas essa configuração que eu acabei de incluir, né? Então, para o layout 2230, ele me mostra aqui de que forma eu configurei, né? Vai enviar e-mail? Vai. Vai enviar para o SFTP? Não, né? E assim por diante. A periodicidade, né, a cada 5 dias, a data inicial que eu configurei, a data da última execução, como ainda não teve nenhuma execução, está vazia, e a data da próxima execução, que é a data atual, tá certo? Eu posso fazer alterações nessa periodicidade ou excluir, ok? Pessoal, eu posso fazer essa configuração de periodicidade para cada layout, então se eu quiser eu posso incluir mais um novo aqui, né? Agora para o 2210, por exemplo. Mas percebam que, se eu tentar incluir novamente, o 2230 não aparece mais aqui para mim como opção, tá certo? Por quê, pessoal? Porque eu só vou conseguir incluir periodicidade uma vez para cada layout,
tá? Então a periodicidade do 2230 já está aqui, então vai ser essa. Eu não consigo incluir uma nova, ok? Então para cada layout você pode colocar uma periodicidade. Beleza? Então essa é uma opção aí bem legal para você configurar, bem importante mesmo, porque isso vai facilitar a sua vida na hora de gerar os arquivos, né? Na verdade você não vai precisar ficar gerando os arquivos de forma manual, e sim você vai deixar a cargo do SOC mesmo fazer essa geração para você, tá certo? E aí você só vai precisar fazer o gerenciamento, que a gente vai ver daqui a pouco como isso é feito. Beleza, pessoal? Então, com a periodicidade já cadastrada, né, vou deixar somente aqui a do 2230, eu vou agora voltar, porque a gente vai conhecer um pouco melhor aqui as opções que a gente tem aqui dentro da tela de parâmetros e social. Essa tela ela apresenta aqui diversas abas para a gente configurar, eu vou passar por cada uma delas para a gente dar uma olhada, ok? Então eu cliquei em alterar, e na primeira aba aqui, gerais, o SOC me apresenta uma série de campos aqui para obrigar, né? Então eu posso obrigar o CNPJ da empresa e da unidade, obrigar o CPF do funcionário, obrigar o campo categoria e social do funcionário, a matrícula, o NIT. Então são campos que o e-social exige, né, em diversos eventos, por isso que ele está na aba gerais. Então o e-social exige esse campo em vários eventos e por isso o SOC dá a opção de obrigar o preenchimento desses campos, ou seja, sempre que você estiver incluindo lá o cadastro de uma empresa, eu quero definir que o campo do CNPJ vai ser obrigatório, porque o e-social vai exigir esse campo. A mesma coisa para o CPF do funcionário, para a categoria do e-social do funcionário e assim por diante. Ok? Eu sempre vou ter aqui 3 opções para configurar cada um dos campos. Então, posso definir que não é obrigatório, que é obrigatório, como sim, ou herda da empresa principal. Se eu deixar como herda da empresa principal, ele vai estar puxando essa configuração do cadastro da empresa principal. Ok, pessoal? Eu vou deixar aqui tudo como sim, para que fique realmente obrigatório na minha empresa cliente. Ok? Logo um pouco mais embaixo nós temos 2 campos que são o processo de emissão e a versão do processo. Esses são 2 campos que são utilizados para preencher os campos PROC, EMI e VERPROC lá dos eventos do e-social, tá, pessoal? São campos que aparecem em todos os eventos, então é importante definir aqui o que vai ser preenchido, tá certo? No campo Utiliza Matrícula RH, pessoal, você vai poder definir se para o e-social o SOC vai considerar o campo de matrícula RH que existe dentro do cadastro do funcionário. Tá certo? Por que isso acontece? Porque no cadastro do funcionário nós temos 2 campos de matrícula. Um que é a matrícula normal e o outro que é o matrícula RH. Tá certo? Então muitos clientes utilizam o campo de matrícula RH para fazer integrações com outros sistemas. Então às vezes tem os 2 campos preenchidos, tanto a matrícula RH quanto a matrícula. Então para você definir qual é o campo que o SOC vai utilizar para enviar para o social, você pode utilizar esse campo. Se você quiser utilizar a matrícula RH, você coloca sim. Se você não quiser, você coloca não, e aí o SOC vai utilizar o campo de matrícula normal. Ok? Um pouco mais embaixo nós temos a aba Soluções e Social. Aqui nessa aba, pessoal, você vai definir qual é a solução que essa empresa vai utilizar. Nós já chegamos a comentar que o SOC possui 3 soluções, né, que é a interface específica com outros sistemas, o portal e-social e a mensageria SOC. Então aqui você vai definir qual dessas 3 vai estar sendo utilizada aí por essa empresa, tá? Então você tem a opção não utiliza, caso nenhuma das opções seja utilizada. Tem a opção da interface específica, do portal e-social e da mensageria SOC, que é o portal e-social com mensageria. No nosso caso, nós vamos manter aí a opção portal e-social com mensageria, porque nós vamos de fato utilizar a mensageria SOC nessa aula. Pessoal, aqui no campo periodicidade dos indicadores, eu posso definir qual vai ser o intervalo de dias que o SOC vai utilizar para me mostrar alguns indicadores referentes ao social. A gente vai conseguir visualizar esses indicadores um pouco mais para frente, tá? Mas esse campo ele somente define qual o número de dias que o SOC vai buscar, os últimos 90, 60 ou 30 dias. Ok?
E aqui embaixo eu tenho que selecionar quais são os layouts que a minha mensageria vai utilizar, tá certo? Então, se eu vou enviar por meio da mensageria SOC o evento 1060, o 2210, o 2220 e assim por diante, ok? No momento que eu estou gravando essa aula, pessoal, o único evento que a mensageria SOC está realmente fazendo o envio é o S2230, né? Que é o único que entrou em vigor aí pelo E-Social, tá certo? Mas caso você vá utilizar outros eventos também, você já pode configurar e deixar eles todos selecionados aqui, ok? Porque aí quando esses eventos entrarem em vigor, você já vai ter a sua mensageria configurada, ok, pessoal? E um pouco mais embaixo nós vamos ter agora abas referentes a cada evento que o SOC atende, tá? Então 1060, 2210 e assim por diante. E dentro dessas abas nós vamos poder configurar algumas coisas específicas de cada layout, tá? Então, por exemplo, para o S1060 eu posso definir o tipo de ambiente, ou seja, o que é definido dentro dessa empresa como um ambiente de trabalho. É um setor ou é unidade, setor e cargo, tá certo? Então aqui você pode fazer essa definição para ser utilizado na hora de montar o evento a ser enviado por E-Social. E aqui eu posso também utilizar a opção de obrigar campos do layout S1060. Pessoal, essa aqui é mais uma opção de obrigação, onde o SOC vai te ajudar a preencher os campos referentes a esse evento. Então, se eu utilizar a opção sim, toda vez que eu estiver mexendo em alguma tela referente a esse layout 1060 e tiver algum campo que é obrigatório por E-Social, o SOC vai exigir que eu preencha aquele campo, tá certo? E isso vai me ajudar porque no futuro eu já vou ter todos os campos aí do E-Social configurados corretamente para poder enviar para o governo. A mesma coisa vai acontecer nos outros eventos, tá, pessoal? Eu sempre vou ter aqui um campo de obrigar os campos do layout, né? E tem alguns outros que são um pouco diferentes. Então, para o S2210, nós temos data início da obrigatoriedade do evento. Pessoal, esse campo já veio preenchido aqui com a data de 1 de julho de 2019, porque é de fato a data definida pela social para que esse evento entre em vigor, ok? Pode ser que essa data seja alterada aí novamente, como às vezes acontece, mas atualmente essa é a data em que o evento entrará em vigor, então o SOC já trouxe aqui a data configurada, tá certo? E o que vai acontecer? Com base nessa data, você vai conseguir gerar os arquivos desse evento. Então, todo o registro que tiver do 2210 dentro do SOC que for anterior a 1 de julho, o SOC não vai gerar os eventos. O que for depois, ele vai gerar normalmente. Ok, pessoal? Exibir inconsistências por registro no portal E-Social. Isso aqui é uma opção bem legal, pessoal, porque isso aqui vai permitir que no momento que um registro seja gerado, o SOC já aponte quais são os erros que existem dentro daquele registro, ou seja, um campo que não está preenchido ou que não está atendendo a uma regra do E-Social, para que você possa corrigi-los na hora, tá certo? Sem ter que esperar enviar esse arquivo para o E-Social e aí o E-Social apontar essa inconsistência, tá certo? O SOC mesmo vai dizer que existe um problema com esse arquivo e aí você pode atuar aí na prevenção, né? Corrigindo antes de enviar para o E-Social. Ok, pessoal? Então aqui para o S2220 nós vamos ter basicamente os mesmos campos. A data de obrigatoriedade do evento, a exibição de inconsistências lá no portal E-Social e o parâmetro para obrigar os campos. Ok? Vou configurar da mesma forma aqui nos demais eventos. E aqui no 2230 nós vamos ter alguns campos a mais. Olha só, pessoal, então se eu utilizar o campo exibir somente motivos ocupacionais na tela de licença, se eu habilitar a opção sim, o que vai acontecer? Lá na tela de licença médica, o campo de motivo da tabela 18 do E-Social, né, que é uma das tabelas aí que o E-Social tem, só vai exibir para mim aqueles motivos que são ocupacionais. Ok? Se eu utilizar a opção não, ele vai exibir para mim todas as opções. Ok? Temos também obriga o preenchimento do CID E-Social na tela de licença médica. Pessoal, isso aqui, o campo CID E-Social, ele é obrigatório, né, ele é exigido pelo governo, então eu posso utilizar esse parâmetro aqui para obrigar o preenchimento desse campo lá na tela de licença médica, tá certo? Porém,
tem uma observação bastante importante com relação a essa obrigação, que é a seguinte: uma vez que eu estou utilizando esse parâmetro de obrigar o campo CID social, na hora que eu estiver incluindo a licença médica, ele só será obrigatório mediante duas condições, que são elas: se os campos do 2230 estiverem obrigatórios, então, não adianta eu querer obrigar o campo CID social se os campos do evento como um todo não estão obrigatórios, né? Então, os campos do evento têm que estar obrigatórios, e aí sim eu posso obrigar o CID social, ok? E a outra condição é que o motivo tem que ser acidente e doença do trabalho, tá certo? Porque o CID só vai ser obrigatório para o E-Social se o afastamento foi aí proveniente de um acidente ou uma doença do trabalho, ok? Então essas são as duas condições para o SOC obrigar o CID social. Os campos do layout 2230 têm que estar obrigatórios e o motivo da tabela 18 tem que ser acidente ou doença do trabalho. Beleza, pessoal? Aqui embaixo nós vamos selecionar quais são os motivos que serão enviados para o social. Ou seja, eu vou selecionar aqui todos os motivos da tabela 18 em que o SOC deve gerar o evento S2230 para enviar para o social. Ok? Eu vou selecionar aqui todos, mas caso você não tenha algum selecionado, o SOC não irá gerar o evento 2230 para esse motivo. Beleza, pessoal? Então aqui no 2240 eu também vou habilitar a obrigatoriedade dos campos e no 2245 também. Ok? E vou pedir para me exibir as inconsistências no momento em que eu gerar esse evento lá no portal E-Social. Tá certo? Então essas são as configurações aí que a gente consegue fazer nessa tela referentes ao E-Social. Tá certo? É muito importante, é realmente recomendado que você utilize essas configurações, né? Ou seja, que você obrigue o preenchimento desses campos, porque aí você vai fazer com que o SOC te ajude a preencher as informações que o E-Social exige, né? Então vai te dar até um pouco menos de trabalho com o E-Social, né? Então a gente realmente recomenda que você obrigue aí o preenchimento desses campos e de todos os layouts do E-Social, para que você tenha menos dor de cabeça aí com o preenchimento das informações. Beleza? Bom, depois de fazer as configurações, basta clicar em gravar. Pessoal, esse foi o primeiro passo que nós fizemos aí, né, as configurações iniciais para começar a utilizar o E-Social aqui no SOC, tá? Mas ainda existem alguns recursos que a gente vai conversar que também são importantes, que também vão te ajudar a manter a sua base atualizada, né? Essa opção aqui de obrigar os campos é uma das facilidades que o SOC tem para te ajudar a alimentar a sua base com as informações do E-Social, mas existem outros recursos, tá certo? Então nós vamos falar agora um pouquinho do relatório de inconsistências. Pessoal, o relatório de inconsistências ele é muito importante porque ele vai mostrar para você os campos que não estão atendendo às regras do E-Social. Então, a informação que você tem na sua base do SOC que não está de acordo com as regras do E-Social. E aí, tendo isso em mãos, você pode corrigir essas informações na base para que quando você for enviar para o governo, elas estejam corretas, tá certo? De modo que não esteja faltando nenhum campo ou que não tenha nenhum valor que viole alguma regra do E-Social, ok? Então, esse relatório ele tem essas duas características. A validação de regras, né, porque ele vai utilizar as regras do E-Social para varrer os dados do SOC e mostrar o que está atendendo e o que não está atendendo. E aí, com isso em mãos, você pode fazer a revisão das informações. Ou seja, você vai corrigir os dados com base no que o relatório te mostrar. Beleza, pessoal? Então, vamos agora acessar o SOC e gerar esse relatório para ver como é que ele vai ser apresentado para nós. Então, pessoal, eu estou aqui novamente no SOC e eu vou acessar Menu, Tarefas, E-Social, Relatório de Inconsistências do E-Social. Tá certo? Então, nessa tela aqui eu posso filtrar o relatório por unidade ou setor, tá? E por um período também, né? Automaticamente o SOC já me traz aqui o período de um ano para trás para buscar aí os registros. Tá certo? E na aba de Layouts E-Social eu posso selecionar
quais são os eventos que eu quero ver nesse relatório, né? Quais são as inconsistências que eu quero ver, referente ao 2210, 2220 e assim por diante. Ok? Eu vou selecionar aqui, por exemplo, o 2230 e o 2210. Pessoal, aqui tem um detalhe importante também que vale a pena comentar. Nós temos aqui os layouts disponíveis e tem alguns que não estão aqui aparecendo, como é o exemplo do 1060 e do layout S2240. A gente sabe que o E-Social é um programa que está em constante evolução, então muitas vezes os layouts eles são alterados, são incluídos novos eventos, retirados outros, e o SOC está sempre se atualizando para se manter adequado aí à última versão do E-Social. Então, é comum que alguns layouts ainda não estejam disponíveis aqui, tanto no relatório de inconsistências como em algumas outras telas, porque o SOC ainda está adequando o sistema para atender a esses layouts, tá certo? Então, no momento em que eu gravo essa aula, que é dezembro de 2018, nós temos esses layouts disponíveis para poder gerar o relatório de inconsistências do E-Social. Mas, muito em breve, os demais layouts também estarão aqui disponíveis. Tá certo? É importante salientar isso bem, porque no momento que você assiste pode ser que já esteja diferente. Ok, pessoal? Eu vou gerar aqui então o relatório para esses dois layouts para a gente poder visualizar. Lembrando que eu poderia também colocar um e-mail aqui para envio desse relatório, tá? Mas eu vou gerar dessa forma mesmo aqui em Excel. Então agora basta aguardar o processamento do relatório. Pessoal, eu já baixei o relatório aqui e olha só as informações que são exibidas para mim, tá? Eu tenho uma planilha, né, com informação do nome da empresa, do evento S2230 e as informações do evento, então o funcionário, a data do afastamento, o código do campo do E-Social e a inconsistência que foi encontrada. Então vejam só, por Álvaro Silva, o SOC encontrou um registro de afastamento para ele com a data de 12 de dezembro e ele encontrou a seguinte inconsistência: o funcionário não pode estar com o CPF vazio. Então o que acontece? No cadastro desse funcionário eu não tenho o CPF preenchido. A mesma coisa acontece aqui com o PIS, tá? E essa é uma informação que o E-Social exige. Então o SOC já identificou que é um dado que não está presente na minha base, e se eu for tentar enviar essa informação para o E-Social vai apontar essa inconsistência. Tá certo? Então a partir disso, a minha ação seria corrigir essa informação, ou seja, acessar o cadastro do Álvaro Silva e preencher o CPF e o PIS do cadastro dele. Ok? A mesma coisa acontece para os demais registros. Nós temos também algumas inconsistências que são baseadas em regras do próprio evento. Por exemplo, a data fim do afastamento não pode estar vazia. Então é um campo obrigatório que eu não preenchi lá no afastamento e eu preciso preencher, né? O CNPJ do sindicato não pode estar vazio para o motivo licença 24. Pessoal, isso é uma regra do evento de afastamento temporário. Quando o motivo do afastamento for 24, que é o motivo referente a mandato sindical, eu preciso informar o CNPJ do sindicato. Tá? E o SOC identificou que eu não fiz isso, então ele já está me avisando aqui que esse é um erro que vai acontecer quando eu enviar a informação lá para o social. Tá certo? Então percebam que são informações realmente muito relevantes para que você acabe se prevenindo de possíveis erros que vão acontecer lá no futuro. Ok? Esse é um relatório que é bastante útil mesmo. E, só mais um detalhe, percebam também que aqui na parte de baixo nós temos duas planilhas disponíveis, né? Uma para o 2230 e uma para o 2210, que é a CAT. Tá, pessoal? Então, quando eu selecionar mais de uma opção lá de layout na geração do relatório, o SOC vai separar esses layouts aqui por planilha dentro do Excel para que eu possa visualizar de forma um pouco mais clara as informações, ok? No caso do 2210, não foram encontradas inconsistências referentes a esse layout, muito provavelmente porque eu não tenho nenhum registro na minha base, tá? De 2210. Mas caso eu tivesse, o SOC também estaria demonstrando aqui quais são as inconsistências, ok? O ideal, pessoal, é que você gere o relatório de inconsistências e corrija as informações até que não saia nenhuma inconsistência aqui dentro do relatório, né? Que o relatório fique com status sem resultado.
porque aí isso significa que nenhum erro foi encontrado e provavelmente os registros estão corretos, estão de acordo com as regras do e-social. Então, pessoal, independente da solução que você for utilizar, se é interface com outros sistemas, ou se você vai utilizar o portal social ou a mensageria SOC, é realmente recomendado que você gere o relatório de inconsistências aí periodicamente, para que você consiga verificar como é que está a saúde das informações aí da sua base no que se refere aos dados do e-social. Beleza? Uma outra dica aí também bastante valiosa para você seria utilizar os manuais de depara que nós temos disponíveis no SOC dentro da central de ajuda, né? Porque isso vai facilitar para que você entenda quais são os campos que estão presentes no SOC e que fazem referência a campos do e-social, tá certo? Então, se você acessar a central de ajuda ali no tópico do e-social, nós temos aqui um manual para cada layout, né, pessoal? E se você acessar aqui, por exemplo, o manual do S2210, você vai conseguir visualizar algumas informações desse layout e dentre elas nós teremos aqui uma tabela de depara dos campos, tá? Isso aqui vai mostrar então os campos do e-social e o que eles representam dentro do SOC, tá certo? Então, por exemplo, os campos PROC, EMI e VERPROC fazem referência dentro do SOC aos campos processo de emissão e versão do processo, que estão presentes lá na tela de parâmetros e-social, que nós chegamos a ver no começo da nossa aula, tá certo? Olha só, temos também o campo CPF-TRAB, né, que é o campo do e-social. A que campo ele se refere aqui dentro do SOC? Ele se refere ao campo CPF lá da tela do funcionário, tá, pessoal? Então, dessa forma, você consegue identificar quais campos no SOC você precisa preencher para cada layout do e-social. Isso pode ser bastante útil para você e você pode utilizar isso em conjunto com um relatório de inconsistências também. Pessoal, um outro recurso que também vale a pena comentar é a tela de interpretação de retornos do e-social. Esse é um recurso no SOC que exibe para você todas as possíveis mensagens que o ambiente nacional do governo pode emitir referente aos lotes enviados, tá certo? Então, todo arquivo que você envia por e-social, o e-social vai retornar o resultado para você, seja um erro ou uma mensagem de sucesso, ok? E a tela de interpretação de retornos dentro do SOC, ela serve justamente para que você possa visualizar esses retornos e saber o que fazer de acordo com cada um deles, tá certo? Ou seja, isso vai facilitar na correção de erros, ok? Percebam a diferença para o relatório de inconsistências, tá? Porque o relatório de inconsistências, ele varre a base do SOC e mostra as possíveis inconsistências que o e-social pode apontar. E aí você atua de forma preventiva, corrigindo a base antes de enviar o arquivo para o e-social. Já a tela de interpretação de retornos, ela vai mostrar as mensagens que o e-social pode emitir quando você enviar o arquivo. Ou seja, ela vai atuar nas ações corretivas depois que você enviar o arquivo e acontecer algum erro que não era esperado, tá certo? Esse erro vai ser exibido no SOC e você vai poder entender o que você deve fazer dentro do SOC para corrigir esse erro, tá certo? Vamos dar uma olhada nessa tela? Pessoal, estando logado aqui no SOC, eu vou acessar Menu, Tarefas, e-social, Interpretação de retornos do e-social, tá certo? Fica logo abaixo aí do relatório de inconsistências. Quando eu acesso essa tela, ela já me mostra aqui uma tabela demonstrando os códigos das mensagens do e-social, a descrição dessa mensagem, que é a descrição original que o e-social emite, e uma resposta do SOC com uma sugestão de ação para corrigir esse erro, tá? Se eu buscar aqui, por exemplo, pelo retorno de código 304, eu vou encontrar o seguinte: não existe um contrato de trabalho para o CPF informado ou este encontra-se encerrado na data do evento. Pessoal, o que acontece? Quando eu enviar o evento para o e-social, ele pode me retornar um erro como esse. Qual é a ação que o SOC me sugere para que eu consiga resolver esse problema, tá certo? Então nós temos aqui, por exemplo, verificar se o CPF informado para esse funcionário está correto.
lá dentro do cadastro dele. Ou então, verificar também se o CPF está registrado corretamente nos eventos referentes a contrato de trabalho no E-Social. Tá certo? Porque existem eventos específicos do E-Social para o contrato de trabalho dos funcionários. Então pode ser que o funcionário não esteja cadastrado lá no E-Social. Ok? Então, são sugestões de ações para que você possa corrigir esses problemas. E além disso, pessoal, se você clicar aqui no código do erro, você vai acessar a tela aqui de cadastro dele e clicando em alterar, você pode colocar uma resposta personalizada. Ou seja, supondo que você já se deparou com um erro desse tipo e já conseguiu corrigi-lo, você pode colocar aqui uma resposta que fique um pouco mais amigável para você, que fique mais claro o que você tem que fazer. E aí você pode substituir essa resposta padrão do SOC, tá certo? E aí toda vez que esse erro ocorrer, você vai conseguir visualizar a sua resposta personalizada e vai poder corrigir esse erro, tá certo? Então, é uma tela que realmente visa ajudar no aspecto corretivo das informações e não preventivo. Ou seja, quando já aconteceu o erro e você precisa corrigir esse erro. Pessoal, todos os recursos que a gente falou até agora nos levam a um ponto muito importante que eu quero deixar claro para vocês, que são as premissas do E-Social, tá certo? Então, eu diria que o ponto principal dessa aula seria você entender que para utilizar o E-Social no SOC, é necessário ter em mente algumas premissas, e sem elas, você não vai conseguir fazer o bom uso das ferramentas. A primeira delas seria que as informações na sua base devem estar sempre atualizadas. Então, não adianta utilizar soluções para enviar os arquivos para o ambiente do E-Social se as informações que você está enviando estão desatualizadas ou estão incorretas, ok? Por isso é tão importante utilizar os parâmetros de obrigatoriedade dos campos, lá na tela de parâmetros do E-Social que a gente viu, e também fazer uso do relatório de inconsistências, né, que tem relação aí com a segunda premissa. Porque as informações precisam também estar atendendo às regras do E-Social, tá certo? São regras que o E-Social impõe e você precisa seguir, e o relatório facilita na verificação dessas regras. Ok, pessoal? Então são duas premissas muito importantes, que as informações devem estar atualizadas e atendendo a todas as regras do E-Social. Se isso não acontecer, quando você fizer o envio das informações para o ambiente do governo, o E-Social vai rejeitar essas informações e você vai ter que corrigir de qualquer forma, tá certo? A outra premissa seria a integração de funcionalidades. Porque quando você for utilizar o E-Social no SOC, existem algumas ferramentas que não são necessariamente de E-Social, mas que vão facilitar demais a sua vida, tá certo? Por exemplo, uma delas é a SOCnet. A gente chegou a ver na aula anterior como utilizar o SOCnet, como receber um acesso via SOCnet, como conceder acesso também. E nós vimos que ela é uma ferramenta que traz muita agilidade para os nossos atendimentos. O que é importante, porque você tem que atender a prazos no E-Social, né? Então a SOCnet realmente vai ser necessária para você. Você vai precisar utilizá-la em conjunto com as soluções do E-Social. Ok? Uma outra ferramenta seria a Interface Modelo 2, que vai permitir que você mantenha os dados de funcionário da sua base sempre atualizados. Tá, pessoal? Essa é uma ferramenta via Web Service, que a gente não chegou a falar muito sobre ela, mas você também pode buscar mais informação também lá na central de ajuda. Mas ela é bastante útil porque vai permitir que você mantenha o cadastro de funcionários das suas empresas clientes sempre atualizados. Ok? Porque pode ser bastante custoso para você fazer a atualização de centenas ou milhares de cadastros de funcionário de forma manual. Tá certo? Então, uma interface fazendo isso de forma automática vai ser muito melhor. E a Modelo 2 proporciona isso. Outra ferramenta importante é o aplicativo do SOC, que vai te trazer maior flexibilidade e agilidade no atendimento de prestadores que não usam SOC. Ok? Esse é um aplicativo que vai poder ser utilizado pelos seus prestadores, mesmo que eles não tenham SOC, e isso vai facilitar também o seu próprio atendimento. E por último, a tela de digitação rápida, que é um módulo disponível no SOC, que pode ser utilizado em conjunto com o aplicativo do SOC também,
e vai te trazer agilidade na hora de incluir informações de exames, de fichas clínicas no SOC, tá certo? Porque em uma tela só você consegue colocar informações de ficha clínica, de resultado de exames, de ASO e tudo mais. Ok, pessoal? Então, quando a gente pensa em e-social dentro do SOC, a gente tem que lembrar sempre de todas essas premissas, ok? Que as informações devem estar atualizadas, devem estar atendendo às regras e que você precisa utilizar outras funcionalidades para facilitar o seu processo de trabalho, tá certo? De modo a atender aos prazos do e-social. Resumindo, preocupe-se sempre com a saúde das informações da sua base. Ok, pessoal? E isso significa que o mais importante é que o processo de trabalho da sua empresa esteja adequado ao e-social. E talvez seja necessário mudar a forma de trabalhar para poder fazer essa adequação. Bom, então até agora nós conhecemos aí as configurações iniciais dentro do SOC, né, que devem ser feitas para poder utilizar as funcionalidades do e-social. Conhecemos aí os recursos de relatório de inconsistências e a tela de interpretação de retornos. E também falamos sobre as premissas do e-social. Então agora vamos conhecer um pouco mais sobre cada uma das soluções que o SOC disponibiliza para fazer o envio das informações para o ambiente do governo, ok? E aí nós vamos nos aprofundar um pouco no funcionamento da mensageria SOC. Bom, pessoal, a primeira solução que a gente comentou é a interface específica com outros sistemas. Essa é uma solução que vai funcionar por meio do módulo de exporta dados. Eu não sei se você já conhece esse módulo, mas ele é um recurso do SOC que disponibiliza uma série de informações em formato de relatório. E esses relatórios podem ser consumidos por outros sistemas, tá certo? Isso é feito por meio de um web service também disponibilizado pelo SOC. Então, um outro sistema, seja ele de folha de pagamento, RH ou mensageria, poderá consumir as informações que estão dentro do SOC para levá-las até o e-social. Ok? Tem alguns pontos importantes dessa solução. Por exemplo, as informações disponibilizadas elas não estarão no layout do e-social. Ou seja, as informações não vão naquele formato XML correto do jeito que o e-social exige, tá? As informações vão em formato de relatório, num layout do SOC mesmo, e aí esse outro sistema tem a responsabilidade de formatar essas informações e colocá-las no layout correto que o governo exige. Essa solução também não controla a inclusão, alteração e nem a exclusão de dados. Basicamente, ela é só um exportador de informação mesmo. Ok? Você não vai conseguir controlar o número de recibo, nem fazer a correção das informações por meio dessa solução. Ok? E o outro ponto é que a mensageria seria fora do SOC. Ou seja, nessa solução, o SOC não vai enviar nada para o e-social. Ok? As informações estarão dentro do SOC e um outro sistema vem consultar as informações e consumir, e aí esse outro sistema faz todo o controle para enviar essas informações para o e-social. O SOC, com essa solução, ele não faz o envio. Ok, pessoal? Então essa é a solução da interface específica com outros sistemas. Ok? Então a característica principal dela é que um outro sistema vem até o SOC consumir informações do e-social por meio do módulo de exportar dados. Tá certo? Se você acessar a nossa central de ajuda, você vai conseguir encontrar uma série de materiais sobre essa solução, tanto manuais quanto vídeos também. A gente tem também, pessoal, a solução do portal e-social. Essa solução já é um pouco diferente da primeira, tá? Ela é uma tela no SOC que vai permitir criar e gerenciar os lotes do e-social. Ok? A principal característica dessa solução é que ela já vai disponibilizar as informações no layout do e-social. Ou seja, o portal e-social ele vai criar os arquivos XML no formato correto exigido pelo governo. Então, os arquivos já estarão formatados aí corretamente. Essa solução ela pode ser utilizada de forma manual, onde eu vou fazer o envio dos arquivos lá para o meu cliente de forma manual, ou seja, via e-mail ou baixando direto no SOC e gerenciando também os retornos, ou seja, se o e-social aceitou ou não aquele arquivo, tá? Ou eu posso fazer
isso de forma automatizada, onde um outro sistema vem até o SOC e consome os arquivos XML do portal social. Tá? Então seria uma integração aí entre outros. Então seria também uma integração aí com outro sistema, só que dessa vez esse outro sistema vai consumir o arquivo XML por completo, já no formato do E-Social. Ok? Essa seria a forma automatizada. E também outra característica importante dessa solução é que a mensageria também é fora do SOC, tá, pessoal? Então, apesar do portal social gerar os arquivos XML já no formato do governo, ele não vai enviar diretamente para o social, tá? Ainda nessa solução, ela não faz o envio direto para o ambiente do governo, ok? Se você acessar a nossa central de ajuda, você também vai encontrar uma série de materiais aí falando sobre essa solução, como é que ela funciona e como utilizá-la. E por último, pessoal, nós temos a mensageria SOC. Essa sim é a solução que, diferente das anteriores, ela vai enviar os arquivos diretamente para o governo, tá certo? Então, se você precisa de uma solução aí que envie as informações do SOC diretamente para o social, é a mensageria SOC, ok? Ela vai funcionar tendo como base o portal E-Social, tá? Então, para utilizar a mensageria SOC, a gente vai também utilizar o portal E-Social para fazer a geração dos arquivos, tá? As informações também estarão no layout exigido pelo governo, né? E outro ponto muito importante é a assinatura digital, tá? Porque para utilizar a mensageria SOC, a gente vai ter que usar a assinatura digital também. Ou seja, aqui no SOC você vai ter que assinar todos os registros digitalmente para poder enviá-los ao governo. Somente se o arquivo tiver assinado digitalmente é que a mensageria vai enviá-lo para o social. Ok? E o último ponto que a gente comentou é que o envio é feito direto ao governo. Então a mensageria SOC vai pegar os arquivos que estão dentro do SOC, lá presentes no portal social, e vai enviá-los diretamente para o ambiente nacional do E-Social. Tudo bem, pessoal? Nós também temos bastante material sobre essa solução disponíveis na nossa central de ajuda, mas essa é a solução que nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessa aula, tá? Então vamos conhecer aí como utilizar a mensageria SOC. Ok, pessoal? Então vamos voltar aqui para o sistema para a gente utilizar essa ferramenta. Pessoal, existem alguns passos que a gente tem que fazer antes de poder, de fato, utilizar a mensageria SOC, tá? O primeiro deles você deve lembrar que é habilitar o uso dessa solução da mensageria SOC lá na tela de parâmetros E-Social. A gente já fez isso aí no começo da nossa aula, né? Mas o segundo passo seria a criação de tipos de SOCGED, tá, pessoal? Nós vamos ter que criar tipos de SOCGED para poder fazer uso da mensageria SOC. Mas para isso, primeiro eu preciso te explicar brevemente o que é SOCGED, né? Porque até então a gente não falou sobre esse recurso, sobre essa ferramenta do SOC, tá? E te explicar também por que nós temos que criar um tipo de SOCGED para poder utilizar a mensageria SOC. Tá, pessoal? Então, GED significa Gestão Eletrônica de Documentos. Tá? Então, o SOCGED é um módulo do SOC que serve para armazenar arquivos, tá? Para gerenciar arquivos. Basicamente, é para isso que serve esse módulo. Tá, pessoal? E por que ele é importante para o E-Social? O SOC vai criar arquivos XML com informações referentes aos layouts do E-Social, certo? E ele vai precisar de um local para armazenar esses arquivos dentro do SOC. E esse local será o SOCGED, ok? Então, por isso, nós temos que criar tipos de SOCGED, porque é dentro deles que os arquivos do E-Social ficarão armazenados. Ok, pessoal? E como a gente faz isso? Bom, eu vou navegar aqui pelo menu, Administração, SOCGED, Tipo de SOCGED. Percebam aqui que nessa tela já aparecem diversos cadastros aqui de tipo de SOCGED já feitos, né? Mas eu vou passar brevemente aqui pela tela de cadastro para a gente conhecer como que é feito.
tá? Então eu vou clicar em incluir. E aqui, pessoal, a principal coisa que eu tenho que fazer é selecionar a classificação do tipo de GED, tá? O que é isso? Aqui, pessoal, eu vou selecionar qual é o layout referente a esse tipo de SOCGED que eu estou criando, tá? Entendam esse cadastro como se fosse uma pastinha dentro do SOC, onde eu vou colocar os arquivos, tá? Então, é como se eu estivesse criando uma pasta para um layout específico do e-social. E aí, todos os registros desse layout ficam dentro dessa pastinha, tá? Então, por exemplo, aqui, eu posso criar um tipo de SOCGED para o layout 2230, tá? E aí, todos os arquivos do 2230 vão ficar dentro desse tipo de SOCGED. Ok, pessoal? Eu poderia até selecionar mais de uma classificação aqui, tá? Mas o ideal, a recomendação que a gente costuma passar é que você crie um tipo de SOCGED para cada layout do e-social, ok? Dessa forma, as informações elas vão ficar separadas de uma forma um pouco mais clara. E isso aí vai facilitar também o seu gerenciamento, ok? Eu posso colocar aqui um nome para identificar esse cadastro, tá? Então vou colocar aqui, por exemplo, S2230. E eu posso vincular também perfis de contato nesse tipo de SOCGED, para que eles possam receber e-mails de notificação referentes a essa pasta. Você também pode colocar aqui uma descrição personalizada para ir também junto com esses e-mails. Ok, pessoal? Bom, eu vou clicar em gravar e percebam que o SOC me traz uma mensagem, né? Ele diz assim que a classificação do tipo de GED já foi selecionada. Pessoal, o que isso significa? Tá? Eu vou clicar aqui em cancelar e percebam que dentre os tipos de SOCGED que eu já tenho cadastrados, tem um com o nome do S2230, tá? Referente aqui ao afastamento temporário. Pessoal, o SOC só vai permitir que você selecione uma classificação para um tipo de SOCGED específico, tá? Ele não vai permitir que você faça isso para dois. Então, se a gente acessar aqui esse tipo de SOCGED, eu vou clicar nele e clicar em alterar, percebam que a classificação do S2230 já foi selecionada, tá? Então, o SOC não vai deixar que eu selecione essa mesma classificação em outro cadastro, ok? Então, vai ser específico somente para um. Tá, pessoal? Então, basicamente, o que você vai fazer é criar um tipo de SOCGED para cada layout do social, ok? Separando assim as informações. Beleza, pessoal? É importante comentar também que esse cadastro ele não depende de empresa principal ou empresa cliente, tá? Eu estou cadastrando aqui logado na empresa cliente, mas tanto faz, tá? Esse é um cadastro global. Não importa a empresa que eu cadastrar ele, eu vou poder utilizar em qualquer empresa, ok? Então, lembre-se que esse é um passo obrigatório aí para poder utilizar tanto o portal social quanto a mensageria SOC, tá? Porque senão o SOC não vai ter onde armazenar os arquivos do e-social. E é por meio desse armazenamento que tudo é feito, porque você vai poder buscar o arquivo dentro do SOCGED, vai poder enviá-lo por e-mail, vai permitir que outro sistema acesse esse SOCGED desse arquivo por meio de integrações e tudo mais, tá? A própria mensageria SOC vai buscar o arquivo dentro do SOCGED para poder enviar para o ambiente do e-social. Então esse realmente é um passo obrigatório. Bom, pessoal, então agora que a gente já criou os tipos de SOCGED, vamos ver como utilizar o portal e-social para gerenciar esses arquivos e deixá-los prontos para a mensageria SOC levá-los até o e-social. Ok? Então o que eu vou fazer é acessar a tela do portal e-social, em menu, tarefas, e-social, portal e-social. A primeira coisa que a gente vê quando acessa essa tela é um dashboard mostrando para a gente alguns números sobre todos os layouts do e-social aqui dentro do SOC para essa empresa que a gente está acessando. Então essa tela nos dá uma visão geral de como estão os dados do e-social referente aos últimos 30, 60 ou 90 dias. Lembrando que esse período de dias a gente configurou
lá na tela de parâmetros da social. Tá? Então é aqui que aquela configuração vai refletir, né, nos indicadores do e-social. Então aqui, pessoal, a gente vai conseguir ver algumas informações bastante importantes. Tá? A maioria dos números aqui estão zerados para nós, porque eu não tenho tantos dados do e-social aqui dentro dessa empresa, apenas aqui de S2230 de afastamento temporário, que é o que eu vou utilizar como exemplo para a gente ver nessa aula. Tá? Mas que tipo de informação eu consigo ver? Olha só, para a CAT, por exemplo, eu consigo ver quantos registros eu tenho no total, quantos estão pendentes de geração, ou seja, aqueles registros que eu ainda nem gerei o XML aqui dentro do portal social, quantos estão pendentes de envio, ou seja, quando eu já gerei o arquivo XML, mas eles ainda não foram enviados para o e-social, quantos já foram enviados para o e-social, ou seja, eu gerei XML, já fiz o envio e eles foram concluídos, o e-social recebeu os arquivos com sucesso, e quantos estão com erro, são aqueles que eu gerei XML, fiz o envio para o e-social, mas de alguma forma o retorno foi negativo, né? O e-social encontrou aí alguma inconsistência, algum erro, e o arquivo retornou esse erro e precisa ser corrigido. Tá, pessoal? As mesmas informações eu vou conseguir ver aí para os demais eventos, tá? E para acessar os lotes específicos de cada layout, eu só preciso clicar dentro do card do layout que eu quero ver, tá? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui no S2230. E aí, pessoal, eu sou levado aqui a uma nova tela, já com layout selecionado, onde eu posso fazer a busca dos lotes desses eventos aqui dentro do SOC. Tá? Eu posso filtrar pela data de criação, que automaticamente o SOC já vai me trazer o mês vigente, né, o mês atual, e eu posso escolher um padrão de pesquisa. Posso manter a opção todos ou selecionar entre um funcionário, e eu posso selecionar o funcionário específico, um código sequencial de uma ficha, né, o ID do arquivo lá dentro do arquivinho XML do e-social e assim por diante, tá? Eu vou manter selecionado aqui o mês vigente e vou clicar aqui na lupa, mas no momento ainda não é exibido nenhum registro, porque nós não temos de fato nenhum lote incluído aqui para esse evento, ok? De que forma os lotes vão ser incluídos, tá, pessoal? Bom, eu tenho a opção de incluir aqui clicando no íconezinho, tá? Para incluir um lote, mas lembre-se, pessoal, que lá na tela de parâmetros e-social a gente fez a configuração da periodicidade. E naquela configuração eu defini que o SOC iria gerar os lotes do S2230 para mim a cada 5 dias. Tá, pessoal? Poderia ter colocado 2 ou 3 dias também de intervalo. Então isso significa que, teoricamente, eu não precisaria vir aqui até essa tela e incluir o lote manualmente, porque o SOC vai estar gerando para mim de forma automática de acordo com esse período de dias. Ok? Mas você pode utilizar essa opção de inclusão manual em alguns outros cenários, como para fazer algum teste ou em alguma exceção onde você precisa enviar uma informação com urgência aí para o social. Ok, pessoal? Bom, eu vou incluir aqui um lote então de forma manual para a gente poder fazer uma simulação. Então eu preciso definir qual é a unidade onde estão as informações que eu quero gerar. Ok? A seleção da unidade aqui é obrigatória, tá, pessoal? Por causa do setor e o cargo, eu posso selecionar também para fazer um filtro, mas não é obrigatório. Nós temos também uma data para definir os registros criados. Tá? Então, a partir de que data o SOC vai buscar os registros para gerar esse lote? Tá? Automaticamente, o SOC traz aqui o período de um mês para trás. Ok? Mas você pode alterar essa data caso seja necessário. E aqui na aba de configurações, nós temos dois parâmetros que são parecidos com o que a gente viu lá na inclusão de periodicidade. Né? Enviar arquivos por e-mail, como a gente já comentou, caso eu queira enviar o lote gerado aqui para os e-mails do perfil de contato lá da empresa. Né? E também a opção de enviar para o SFTP, que é aquele servidor dentro do SOC onde os arquivos ficarão armazenados. Ok, pessoal? Não vou utilizar nenhuma dessas opções.
E com o filtro realizado, eu vou clicar aqui em procurar, tá? Porque aí o SOC vai identificar e me mostrar aqui na aba de registros quais são as informações dentro do SOC que eu tenho para gerar o layout S2230. Ou seja, para o S2230, o SOC ele encontra as informações lá na tela de afastamento do SOC. Então, ele vai identificar os afastamentos que existem para a unidade do Rio de Janeiro e no período que eu defini e vai me mostrar aqui nessa tabelinha, ok? Eu posso selecionar todos esses registros para gerar no lote ou eu posso definir somente alguns registros específicos, ok, pessoal? No meu caso aqui eu vou selecionar todos os registros e vou gerar esse lote clicando em executar. O SOC vai gerar aqui um pedido de processamento, tá, pessoal? E uma vez que esse pedido for concluído, eu posso clicar aqui em voltar e olha só o que me aparece, pessoal. Aqui na aba de lotes, eu já tenho o lote incluído. Então, essa geração que eu acabei de fazer, ela veio parar aqui na tela de consulta do portal E-Social, tá? Ele me traz o código do lote, a empresa para a qual o lote foi gerado, a unidade, a data de criação desse lote e o período que foi selecionado para buscar as informações, ok? Eu posso aqui na coluna de ações acessar o SOCGED, onde estão os arquivos gerados nesse lote, ou excluir também esse lote aqui do portal E-Social, ok? Agora percebam que do outro lado aqui da tela nós temos um ícone de mais vermelhinho, tá, pessoal? Esse ícone ele vai servir para que a gente acesse os arquivos que estão dentro desse lote para fazer o gerenciamento. Mas existe um motivo para ele estar em vermelho, tá? Percebam que aqui em cima nós temos as legendas dos lotes, onde o verde significa que o lote está concluído, o laranja pendente e o vermelhinho erro, tá? O que acontece? Sempre que dentro de um lote tiver algum registro que tiver um erro qualquer, o lote vai estar com essa corzinha vermelha, tá? Agora, se os registros não estão com erros dentro do lote, mas ainda precisa ser feita alguma ação neles, o SOC vai mostrar o laranjinha pendente. Significa que você, como usuário, precisa realizar alguma ação naquele lote. E o verdinho concluído significa que você não precisa realizar mais nenhuma ação dentro daquele lote. Ok, pessoal? Bom, apareceu vermelho, então vamos ver por que isso aconteceu. Eu vou clicar aqui no ícone de mais. E olha só, pessoal, nós temos aqui uma nova janela, onde são exibidos todos os registros que estão dentro desse lote, tá? Para cada um dos funcionários. Ok? Então ele me mostra aqui o nome do funcionário, a data de início desse afastamento, se a assinatura digital está pendente e a data em que esse registro vai estar disponível para envio ao E-Social, ok? O número de recibo do E-Social, que no momento nós não temos, e também um ícone aqui para exibir um histórico desse registro, tá? Nós vamos entender um pouco melhor daqui a pouco o que é esse histórico, ok? Mas nós temos aqui uma coluna de status. Percebam que a maioria dos registros estão com status pendente, só que nós temos um que está com status de erro, que é o afastamento aqui do Augusto Pereira, tá, pessoal? Então, como dentro desse lote tem um registro que está com erro, o status do lote aqui fora apresentou a cor vermelha, que significa o erro. Ok, pessoal? Mas por que esse registro está com erro, tá? Se a gente acessar aqui o ícone de ações, a gente pode ver as inconsistências e os erros do registro, tá? Clicando nele, nós vamos ver uma nova janelinha que nos mostra aqui o que aconteceu com esse arquivo. Olha só, alguns campos não foram preenchidos, tá? Então, o ônus da remuneração do mandato sindical é obrigatório, o NIS do trabalhador é obrigatório, o CPF e o CNPJ do sindicato também são obrigatórios, tá? Então, o SOC identificou 4 campos nesse registro que nós não preenchemos. E isso certamente, quando for enviado para o E-Social, o E-Social também não vai aceitar.
ok? Então, antes disso, o SOC já identificou esse erro e já mostrou aqui para você que tem algum problema com esse registro, tá certo? Então, o que nós devemos fazer é corrigir essas informações, ok, pessoal? Lembrando, inclusive, que a identificação desses erros no momento que nós geramos o lote só foi possível porque nós habilitamos aquela opção de exibir inconsistências por registro no portal social. Tá? A gente habilitou essa opção lá na tela de parâmetros e-social. E por conta disso, o SOC já identificou automaticamente aqui para nós esses erros. Beleza, pessoal? Bom, para os registros que estão pendentes aqui, pessoal, nós vamos ter que realizar a assinatura digital. Tá certo? Então vamos entender agora como fazer isso. Ok? Nós temos aqui 4 registros que estão com assinatura pendente. E nós vamos poder fazer, inclusive, a assinatura digital em lote, ou seja, de uma vez para esses 4 registros, tá? Utilizando aqui o ícone de assinatura em lote. Ok, pessoal? Quando eu faço isso, eu consigo selecionar os arquivos que eu quero assinar, tá? E aí, basta eu clicar aqui em continuar. O processo da assinatura digital aqui dentro do SOC ele é bem simples, tá? Mas existem alguns pré-requisitos que você precisa ter para poder conseguir utilizar a assinatura digital aqui no SOC. Basicamente, você vai precisar ter um certificador digital instalado no seu computador e uma extensão de navegador chamada Braille, que vai servir para identificar esse certificado digital e trazer ele aqui para dentro do SOC. Ok? Se você precisar de mais informações sobre como fazer isso, eu sugiro que você entre na nossa central de ajuda e consulte os nossos manuais, que lá tem bastante informação, tudo detalhado sobre o que você precisa fazer para usar a assinatura digital aqui no SOC. Beleza, pessoal? Bom, feito isso, basta que eu selecione aqui o certificado digital que eu vou utilizar e clique em iniciar assinatura. Tá? Olha só, a extensão Braille ela vai me trazer aqui um pedido de acesso, vai estar me dizendo que o site do SOC está solicitando acesso aos seus certificados digitais. E aí você precisa autorizar esse acesso, ok? Clicando em autorizo, olha só, o processo de assinatura digital já foi concluído, ok? Dependendo do tipo de certificado digital que você está utilizando, aqui na fase 3, autenticando o certificado, o SOC vai solicitar a senha desse certificado, tá? Basta que você coloque essa senha e continue o processo normalmente, ok? Então, o processo foi finalizado e os arquivos já foram assinados, tá certo? Percebam, pessoal, que os arquivos que eu assinei têm os status alterados para apto para envio, status azul. Esse status de apto para envio significa que os arquivos já estão prontos para a mensageria SOC enviá-los para o social, tá? E aí, pessoal, eu gostaria que ficasse claro para vocês o que é essa mensageria e o que ela vai fazer, tá? A mensageria, pessoal, ela é como se fosse um robozinho. Ela vai estar olhando aqui dentro do SOC aproximadamente a cada 30 minutos e vai tentar identificar quais são os registros que estão aptos para envio, que estão com esse status, ok? E aí, todos os registros que ela achar, ela vai pegar o arquivo XML lá no SOCGED e enviar para o social, ok? É uma rotina, um robozinho que fica rodando aí automaticamente dentro do SOC fazendo esse processo. Olha para o portal social, identifica aqueles que estão aptos para envio, vai lá no SOCGED, pega o arquivo e manda para o social, ok? E esse processo é feito automaticamente. Então, depois que você assinou o registro digitalmente, você só vai precisar esperar, tá, pessoal? Mas esperar pelo quê? Pessoal, quando a mensageria levar o arquivo para o social, o próprio social vai dar um retorno sobre esse arquivo, se ele foi recebido com sucesso ou se foi encontrada alguma inconsistência. E quando o social informar essa resposta, a mensageria SOC vai pegar esse retorno e trazer de volta para o SOC, ok? Você vai conseguir ver isso quando o status do registro mudar. Basicamente, depois que o registro está apto para envio, serão 3 status possíveis que ele vai ficar.
O primeiro deles é o processando, tá? Quando você vê esse status, significa que a mensageria SOC já pegou o seu arquivo e já mandou ele para o e-social, tá? Então ele está processando, ou seja, o e-social recebeu esse arquivo e está validando as informações desse arquivo para ver se ele vai ser recebido com sucesso ou se vai ser encontrado alguma inconsistência, ok? Esse é o status processando. Depois disso, é quando o e-social dá um retorno, ou seja, ele vai dizer se o arquivo está ok, todas as informações estão corretas, ou se foi encontrada alguma inconsistência. Se o e-social encontrar alguma inconsistência, o SOC vai exibir o status de erro, tá? E aí você vai poder consultar aqui também qual foi o erro que o e-social encontrou, tá? E aí você vai precisar corrigir essa informação e colocar esse registro para ser reprocessado. Agora, se o e-social não encontrou nenhuma inconsistência e recebeu o arquivo com sucesso, o SOC vai apresentar o status concluído e vai trazer também aqui na coluna do número de recibo o número que o e-social informou. Ele vai ser preenchido aqui para cada registro. Beleza, pessoal? Então esse vai ser o comportamento padrão da mensageria SOC. Tá? Ela captura os arquivos aptos para envio, manda para o e-social e aí ela vai informando você por meio dos status. Processando, porque o e-social está validando as informações. Erro, caso o e-social tenha encontrado alguma inconsistência. E concluído, caso o e-social tenha recebido o arquivo com sucesso e emitido aí o número de recibo. Tá certo? Um detalhe, pessoal, é que você sempre também vai poder consultar o arquivo na íntegra, utilizando esse ícone de visualizar arquivo, tá? Então, se você clicar aqui em visualizar arquivo, o SOC vai exibir aqui em uma nova janela o arquivo XML do e-social, tá certo? Ele vai trazer aqui na íntegra o que está sendo enviado para o governo, com todo o ID do arquivo e as informações que foram montadas aqui pelo portal e-social, formatadas pelo portal e-social. Ok? E as informações da assinatura digital também estão presentes aqui no arquivo. Bom, pessoal, depois de alguns minutos, olha só o que aconteceu com os registros aqui dentro desse lote, tá? Todos aqueles que estavam aptos para envio acabaram ficando com status de erro, ok? Então, o que aconteceu? A mensageria enviou esses arquivos lá para o e-social e todos eles acabaram retornando com erro, tá certo? Como essa é uma base de teste, esse era um cenário previsto, tá? Porque de fato não são informações reais, né? E com certeza o e-social não vai aceitar, ok? Mas então vamos simular o que a gente deveria fazer nesses casos em que o registro está com erro, ok? Então se eu pegar aqui, por exemplo, o Augusto Pereira, nós vimos que aqui nas inconsistências do registro existem alguns campos que são obrigatórios e não foram preenchidos. Então a ação necessária é preencher esses campos e colocar esse registro para reprocessar. Ok, pessoal? Se nós formos aqui nas ações, nós temos algumas possibilidades. Por exemplo, eu posso cancelar esse registro. Caso ele tenha voltado aí com erro e eu não queira mais enviar, quiser desistir de enviar esse arquivo, eu posso cancelar e ele vai ficar com o status cancelado e não vai ser mais enviado para o e-social. Ok? Ou então eu posso excluir esse arquivo. Esse excluir, pessoal, ele vai remover o arquivo aqui do portal e-social e também lá do SOCGED, tá? O arquivo ele vai simplesmente sumir mesmo, vai ser excluído, tá certo? Você também pode utilizar aí essa opção, caso seja necessário. E tem as opções de reprocessamento, você pode simplesmente reprocessar o arquivo, reprocessar e enviar por e-mail, reprocessar e enviar por SFTP, ou reprocessar enviando para os dois, tanto o e-mail quanto o SFTP. A última ação de acessar registro é o que você deve fazer, na verdade, para corrigir as informações. Você acessa as informações desse funcionário e corrige para que o erro não aconteça mais, tá? Eu vou utilizar a opção de reprocessar, tá, pessoal? Quando eu utilizo essa opção, eu estou dizendo para o SOC que é como se eu já tivesse corrigido os problemas daquele registro e o SOC vai gerar outro arquivo sobre esse afastamento para tentar gerar as informações dessa vez sem erro, ok? Então eu vou colocar esse registro aqui para reprocessar.
E se eu abrir aqui novamente o meu lote, olha só, o Augusto Pereira está com status agora de reprocessar, ok? Então, eu tenho basicamente que aguardar até que o novo arquivo seja gerado, tá certo? E aí, pessoal, esse novo arquivo ele vai estar disponível aqui nesse mesmo lote. Dentro desse ícone de mais, a gente vai conseguir ver o histórico dos arquivos que foram gerados para esse registro de afastamento. Então, para o afastamento do Augusto Pereira, nós tivemos aí um registro que foi gerado na data de 13/12, né? E ele acabou sendo reprocessado. E logo acima vai ser exibido o novo arquivo que vai estar com as informações já atualizadas. Olha só, pessoal, depois de alguns segundos eu abri novamente aqui o lote e percebam que agora o Augusto Pereira voltou a ficar com status pendente. Então, o reprocessamento foi concluído, né? E isso significa que aqueles erros não foram mais encontrados, né? Porque o status ficou pendente e não ficou com erro. Se eu clicar aqui no íconezinho de mais, olha só, pessoal, nós temos um arquivo que foi aquele primeiro que foi reprocessado, estava com erro, e agora nós temos um novo arquivo, que é o que está com status pendente, tá certo? Um ID diferente aí. Beleza? Então, sempre que você reprocessar os arquivos aqui dentro de um lote do portal social, ele vai voltar para o mesmo lugar e você vai conseguir consultar todos os históricos dos arquivos que foram gerados, tá? Eu posso inclusive visualizar o arquivo antigo aqui, tá certo? Basta que eu clique no ícone de visualizar arquivo. Ok, pessoal? E como esse arquivo já está sem erros, eu posso já assiná-lo digitalmente também. Fazer o mesmo processo que a gente fez com os arquivos anteriores. Agora, pessoal, somente para a gente finalizar essa parte de entender aqui os status do portal social, eu simulei aqui uma situação de status concluído para o Augusto Pereira, ok? Então percebam que o status concluído só que fica aqui com a cor verde, né? E o número de recibo está aqui presente, tá? Então a característica do concluído para o SOC é que o arquivo foi recebido pelo social com sucesso e o número de recibo foi emitido, ok? Então, teoricamente, esse arquivo está ok, eu não preciso fazer mais nada com ele, tá? Mas, existe uma ação que você pode realizar com arquivos que estão concluídos aqui, que vale a pena comentar, tá? Se eu clicar aqui em ações, olha só, eu tenho a opção do gerar S3000, tá, pessoal? Essa opção aqui do gerar S3000, o S3000 é um layout do eSocial, que é o layout de exclusão de eventos, ok? Então, quando é que você vai utilizar essa opção? Quando você tiver um arquivo que já foi enviado para o eSocial, já está lá no ambiente do governo, mas por algum motivo você precisa removê-lo de lá. Você precisa excluí-lo do eSocial. Então, nesse caso, utilizando essa ação, o que vai acontecer? Vai ser gerado um registro de exclusão, um registro do S3000, que você vai precisar também assinar para que a mensageria capture esse arquivo e envie para o social também. E aí, quando esse arquivo de exclusão for recebido pelo social, o social vai apagar esse arquivo lá do ambiente. Ok? Então, pessoal, se eu clicar aqui nessa ação, o SOC emite aqui uma mensagem. Ao gerar o layout S3000 desse registro, o mesmo será inativado no SOC e será criado um arquivo de exclusão no SOCGED. Tá certo? E aí você confirma ou cancela essa ação. Então o registro de exclusão será gerado lá no SOCGED. Vou clicar em OK e foi gerado aí um pedido de processamento para a criação desse arquivo. Tá certo, pessoal? Quando ele for concluído, olha só, abrindo novamente o lote, percebam que o status do registro agora mudou. Ele aparece com status excluído, né, que fica aqui em cinza. Ok, pessoal? Significando que eu usei a opção de gerar o registro S3000. E se eu acessar aqui o histórico dos arquivos, olha só, eu consigo ver os arquivos anteriores.
tá? Então eles continuam aqui junto com o registro de exclusão, que é o S3000. Tá certo, pessoal? E como eu comentei, você vai precisar assinar esse registro, tanto é que a assinatura está pendente. Você assina esse registro e a mensageria vai capturá-lo normalmente e levá-lo até o e-social para fazer a exclusão dessa informação de lá. Bom, pessoal, então essas são as possíveis situações que você vai encontrar aí dentro do portal e-social, né, utilizando a mensageria. E a nossa aula está chegando ao fim, né? O conteúdo da aula de hoje foi esse. E também está chegando ao fim, na verdade, a nossa capacitação, né? Mas antes de finalizar, eu gostaria somente de passar algumas orientações, algumas recomendações, porque esse conteúdo que nós vimos hoje sobre o e-social, dependendo do momento que você estiver assistindo essa aula, pode ser que as ferramentas estejam um pouco diferentes, tá? Porque como o e-social é um projeto que muda bastante, né? Tá sempre publicando novas versões, e o SOC está sempre se adequando e melhorando as suas soluções, pode ser que existam ferramentas que no momento em que eu estou gravando ainda não existam. Então não estranhe se você vê algo nessa aula que você percebeu que está diferente do que você está vendo na sua tela, porque isso pode ocorrer mesmo, né, por conta dessa característica desse tema que é o social, né, que é um tema que está sempre aí sendo alterado. Ok, pessoal? Então a minha orientação para que isso não gere nenhum problema é que vocês fiquem sempre ligados em nossos manuais, porque os nossos manuais disponíveis aqui na central de ajuda, em menu administração central de ajuda, eles vão estar sempre atualizados, tá, pessoal? Porque sempre que o SOC é atualizado com novos recursos, a gente atualiza esses manuais também, tá? Então, sempre que é disponibilizada uma nova atualização do SOC, a cada 15 dias, nós atualizamos todos os manuais, inclusive os manuais referentes ao e-social, ok? Então, se você selecionar aqui o tópico e-social, você vai encontrar uma série de manuais falando sobre o e-social aqui dentro do SOC. Então, por meio desses recursos, você consegue se manter sempre atualizado, tá, pessoal? É importante que você esteja sempre ligado nesses manuais para que os seus conhecimentos não fiquem aí obsoletos. Beleza, pessoal? E um outro recurso também legal, se eu clicar em voltar aqui, são os nossos boletins, tá? Clicando aqui nos boletins, você vai conseguir ter acesso a diversos boletins informativos que a gente libera toda vez que existe uma atualização no SOC, tá? É por meio desse boletim que a gente informa tudo o que está sendo alterado no SOC. Então, se você ficar ligado aqui a cada 2 semanas lendo os boletins que a gente publica, você vai estar sempre atualizado com as mais novas ferramentas que o SOC vai disponibilizar aí, tanto para o social quanto para outros módulos também. Então, para não perder o costume, vamos fazer então aquela revisão do conteúdo que a gente viu hoje, né? Quais foram os passos aí que a gente fez para poder utilizar a solução da mensageria SOC, né? Então, pessoal, primeiramente, a gente foi até o cadastro da empresa, em menu Cadastros, Estrutura Empresa Cliente, e acessamos o ícone de parâmetros e-social, né? Porque dentro desse ícone a gente fez uma série de configurações. A primeira delas foi referente à periodicidade. Nós incluímos aí uma periodicidade para o layout S2230, definindo que no intervalo de dias o SOC deveria gerar automaticamente os lotes do 2230 para a minha empresa. Tá certo? Eliminando assim a necessidade de ficar gerando os lotes de forma manual. O SOC faz isso automaticamente. Ok? Nessa tela a gente também definiu a obrigatoriedade dos campos referentes ao e-social, que é bastante importante para que o SOC ajude a gente a preencher os campos que o e-social exige. E também selecionamos a solução a ser utilizada, né? Nós configuramos lá dizendo que a solução utilizada seria a mensageria SOC. Após isso, nós conhecemos 2 recursos bastante importantes, que foram o relatório de inconsistências do e-social, né? Que vai mostrar lá para a gente todas as informações da base do SOC que não estão de acordo com as regras do e-social, né, para que a gente possa fazer essa correção aí de forma preventiva. E também conhecemos a tela de interpretação de retornos do e-social, que nos mostra aí todos os possíveis retornos que o e-social pode
informar, né, quando a gente envia um arquivo lá para o ambiente do governo, e nos traz também uma breve descrição do que a gente deve fazer para corrigir os erros apresentados. São dois recursos bastante importantes para manter as informações da minha base sempre de acordo com o e-social, né, que é uma das coisas mais importantes aí quando a gente pensa nas premissas do e-social que a gente comentou também. Depois disso, nós criamos o tipo de SOCGED em administração, SOCGED, tipo de SOCGED, né, que é como se fossem pastinhas para o SOC guardar, armazenar os arquivos aí do e-social. Nós vimos que esse é um passo obrigatório aí para fazer uso tanto do portal e-social quanto da mensageria SOC, tá certo? E aí, com essas configurações feitas, nós navegamos até menu tarefas e-social, portal e-social, porque foi dentro dessa tela que nós criamos os arquivos do e-social e fizemos todo o gerenciamento dos status de cada registro, né? Então a gente viu que primeiramente o registro ele é apresentado com status pendente, que significa que ele precisa ser assinado digitalmente, né? E a gente viu que o processo de assinatura é bastante simples, e uma vez que o registro é assinado, ele fica com status apto para envio, que significa que a mensageria já pode pegar esse arquivo e enviá-lo para o e-social, né? Uma vez que o arquivo foi enviado para o e-social, o status fica como processando, que significa que a mensageria está aguardando o e-social dar um retorno sobre aquela informação. E quando o e-social dá um retorno sobre o arquivo, esse retorno pode ser positivo ou negativo, ou seja, o e-social pode receber o arquivo com sucesso ou encontrar alguma inconsistência. E a gente viu que quando ele recebe o arquivo com sucesso, o status fica como concluído e o número de recibo é inserido no SOC por meio da mensageria. E quando é encontrada alguma inconsistência, o registro volta com erro e a gente viu que é possível visualizar quais foram os erros encontrados para poder corrigi-los no SOC e reprocessar o arquivo. Tá certo, pessoal? Então, basicamente, esses foram os passos que a gente fez para utilizar a mensageria SOC, né? E o fluxo para gerenciar as informações é basicamente esse. Bom, pessoal, por último, como o e-social é um tema considerado bastante complexo, a gente costuma passar alguns contatos de possíveis consultorias que você pode estar acionando para obter algum apoio com relação ao e-social ou algum outro tema do SOC. Tá? Então, o primeiro contato que a gente gostaria de passar é com relação à SOCnet, porque nós temos aqui no SOC uma equipe de credenciamento que dá apoio para os clientes especificamente sobre essa ferramenta, sobre a SOCnet. Tá certo? Então, se você precisar de alguma ajuda sobre esse recurso, você pode estar entrando em contato com esse setor, com as informações aí que estão aparecendo para você. Ok? Nós temos também a consultoria Micalex, que vai poder te apoiar aí tanto com o e-social, né, com dúvidas específicas sobre o social, quanto com as ferramentas do SOC. Além disso, nós temos a consultoria BPM Gestão, que também pode te ajudar com o e-social e SOC, porém é uma consultoria um pouco mais voltada para empresas que possuem SESMIT, tá certo? É a especialidade dessa consultoria. E por último, também temos uma consultoria de e-social e SOC, que é a Applause Solutions, que também pode estar te apoiando caso você tenha necessidade. Tá, pessoal? Então, a gente orienta que vocês peguem o contato dessas empresas, porque se for preciso, você pode estar solicitando o serviço deles para dar um apoio aí com relação a esses assuntos, né? É importante que a gente possa contar aí com essas parcerias, né? Então, pessoal, agora sim, nós chegamos ao final da aula e com isso ao final da capacitação. Eu espero que você tenha gostado das aulas e que tenha aprendido bastante sobre as ferramentas do SOC, né? Eu tenho certeza que vai ser realmente útil para você, ok? E continue sempre buscando novas informações, né? Como eu sempre venho comentando, fiquem ligados nos nossos manuais, nos boletins e também em todo o acervo de vídeos aí que nós temos disponíveis. Muito obrigado pela atenção e eu desejo todo sucesso para você e para sua empresa. Até mais!